Pessoal, Gabigol aí está em ascensão, né? O Flamengo com nova presidência para 2025 até 2027. Muitas novidades no Mengão. Tem informações de contratações, possíveis reforços chegando aí no Mengão e muito mais. Ficou interessado? Quer saber tudo que a mídia falou? Então assista esse vídeo até o final. O Flamengo elegeu o seu novo presidente pelos próximos 3 anos. É o que chama no futebol de triênio. Luiz Eduardo... Não é só no futebol, né, Fernanda? Luiz Eduardo Batista, o BAP, venceu a oposição e vai assumir o cargo no dia 18. O Flavinic estava lá e acompanhou a votação. Na volta, o Vene Casagrande vai comentar sobre o novo presidente. Rodolfo. Em dia de eleição na Gávea, o ginásio pulsa. Parecia clima de jogo, com torcida vibrando e cantando. A eleição no Flamengo contou pela primeira vez com urnas eletrônicas. Foi acompanhada pelo TRE e Ministério Público. O ambiente era bem pacífico. A hora da contagem dos votos foi a mais emocionante. Nervos à flor da pele para saber quem seria eleito o presidente do clube mais popular do país. Com o resultado praticamente definido, os 3 candidatos se cumprimentaram em uma demonstração de respeito à democracia. É uma alegria a gente poder ter essa festa da democracia rubro-negra, mais de 3 mil sócios comparecerem e a gente vencer esse pleito, é fantástico. O empresário Luiz Eduardo Batista, o BAP, de 64 anos, ex-vice-presidente de Relações Externas do clube, vai comandar o Flamengo no triênio de 2025 a 2027. Ele assume prometendo a hegemonia do futebol no continente. De propostas, com propostas claras para o Flamengo, algumas razões não aconteceram. Eu tenho certeza agora que a gente vai dar conta disso e a gente vai fazer o Flamengo mudar de patamar novamente. Muito obrigado. Saudações rubro-negras. A chapa do BAP venceu com 1.731 votos. Candidato da situação, Rodrigo Dunsch ficou em segundo, com 1.166. E Maurício Gomes de Matos terminou com 363 votos. BAP terá como vice-presidente Flávio Wilemann. A chapa tinha o apoio de ex-jogadores como Raul Plaismann e Zico. Emocionado, o presidente eleito agradeceu a amigos, familiares e apoiadores. Nosso muito obrigado por ter nos sufragado hoje, presidente e vice-presidente do mais querido. Muito obrigado. Vamos por mais, pessoal. Saudações rubro-negras. Boa noite, muito obrigado. Muito bem, Vene Casagrande. Fala um pouco mais sobre esse novo presidente do Flamengo, o que o rubro-negro pode esperar ele para esse triênio. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar ao Clube de Regatas do Flamengo, sobretudo a Assembleia Geral, pelo que eles fizeram ontem. Foi um baita evento e, de fato, foi a democracia. A gente pôde ver um evento extremamente bem feito, com urna eletrônica, enfim, foi uma contagem bem rápida, então parabéns à Assembleia Geral, porque pôde proporcionar isso aos sócios na hora de votar. E sobre o BAP, eu acho que o BAP, para quem não sabe quem é o BAP, ele está no Flamengo já há muito tempo, inclusive ele começou com o Eduardo Bandeira de Mello em 2012, ele faz parte desse grupo todo, ele já foi VP de marketing, inclusive ele foi muito importante no primeiro contrato do Flamengo com a Adidas, na última eleição, ele fez parte também, junto com o Landim, sendo VP de Relações Externas, fazendo parte do Conselho de Futebol, só que agora ele se tornou oposição e ele se candidatou e ele conseguiu essa vitória. Eu acho que o mais importante de analisar o presidente é a gente analisar ao seu redor. Quem são seus pares? Eu acho que a grande cartada do BAP foi ter Flávio Wilemann como vice dele, porque o Flávio Wilemann é um cara extremamente importante nos bastidores do Flamengo, um cara super respeitado, um cara que tem um conhecimento muito grande de Flamengo. E junto com ele, por exemplo, o Antônio Tabet, que na minha concepção foi o melhor momento do Departamento de Comunicação e Marketing do Flamengo, quando o Tabet fez parte da gestão do Flamengo. Então ele estava muito bem cercado de pessoas que têm um conhecimento absurdo. Rodrigo Tosh, que já foi VP de Finanças do Flamengo, também um cara extremamente importante. Cláudio Prakovnik, que também é um cara extremamente importante. O Zico, que é o maior ídolo da história do Flamengo, que nunca se envolveu com política, também apoiava o BAP. Então, além do BAP ser uma pessoa que é muito Flamengo, que é um cara assim, muito bem sucedido na sua vida pessoal, e a gente sabe que quando isso é bem feito, é importante, a gente sabe que ele não está ali por pensamentos próprios, muito pelo contrário, ele está pensando muito no Flamengo. Então, além de ser
um cara que tem muito conhecimento de Flamengo, que quer bem o Flamengo, ele está cercado de bons profissionais. É óbvio, ele tem grandes desafios agora. Ele vai ser extremamente cobrado, até porque ele fez promessas durante essa campanha eleitoral. E ele será cobrado por isso. Para mim, o grande desafio nesse primeiro momento é departamento de futebol. Ele precisa mudar todo o departamento de futebol, profissionalizar, porque ele prometeu isso, inclusive, durante a campanha eleitoral dele. E a gente pôde ver, para mim, o maior erro do Rodolfo Landim foi não ter um projeto esportivo. Eu acho que aí ele precisa começar a ter um projeto esportivo e montar o departamento de futebol dele. Por exemplo, o diretor de futebol. Quem será o diretor de futebol dele? Fala-se muito de um diretor português. Ele ainda não confirmou essa informação, que é o José Boto. Então, ele já prometeu que vai manter o Felipe Luiz. Para mim, é um baita acerto, porque o Felipe Luiz fez um bom trabalho nessa reta final. Vai manter como treinador? Como treinador. Então, assim, eu acho que ele tem o contrato até o final do ano que vem, até o final do ano que vem, exatamente. Então, acho que para mim o grande desafio do BAP como presidente do Flamengo é montar o departamento de futebol, profissionalizar o departamento de futebol. Ele prometeu que iria fazer isso, que inclusive não terá amador. Por exemplo, Marcos Braz era um VP amador, vice-presidente de futebol do Flamengo amador. Ou seja, ele não ganhava para estar ali. Não ganhava para estar ali, e o BAP prometeu que não terá um VP de futebol. Será tudo profissional, ou seja, a pessoa que estiver ali vai ser paga por isso, vai ser um cara que não necessariamente vai torcer para o Flamengo, mas é um cara que tem conhecimento da área. Então esse para mim é o grande desafio do BAP como presidente do Flamengo. Eu já quero saber de você se essa história de Gabigol pode mudar com esse novo presidente. Segura rapidinho, Vene, antes, Pedrosa. Como hoje, para o futebol, mais do que muita grana, claro que o dinheiro resolve muita coisa, mais do que muita grana, só ter a grana não funciona. Essa palavra profissionalismo, ela precisa estar latente dentro de clubes, ou SAF ou não SAF. Eu me lembro que quando entra o do Sérgio Melo, que foi o presidente dos últimos 4 anos do Botafogo, foi o presidente responsável em transformar em SAF, em escolher o John Textor, e ele está acabando o mandato dele agora no final desse ano. A entrevista que foi feita logo no primeiro dia dele, ele diz: eu vou transformar o Botafogo num clube profissional. E aí esses cargos em que você vê que a pessoa está lá e não ganha dinheiro, isso tudo foi se desfazendo e tendo pessoas profissionais capacitadas para aquele cargo, ganhando dinheiro, porque assim, nem relógio mais hoje trabalha de graça, se você não carregar ele não trabalha. Isso é importante para você ter boas escolhas. Não basta ter só dinheiro hoje no futebol, Pedrosa. Ah, sem dúvida alguma. Eu acho assim, o Rodolfo Landim, ele pega uma gestão que estava muito bem organizada por tudo que o Bandeira de Melo tinha feito, e aí ele consegue transformar essa gestão do Bandeira também, junto com a equipe dele, em títulos. O Flamengo foi um time que teve uma era de títulos sob a gestão do Rodolfo Landim, mas se você for parar para pensar sobre o profissionalismo, existem diversos episódios que mostram que essa diretoria não estava nem um pouco perto de ser profissional. Inclusive o nome-chefe, o carro-chefe do departamento de futebol do Flamengo até ano passado tinha mordido a virilha de um torcedor. Então isso não tem como ser profissional. Não tem como eu falar que isso aqui é um processo profissional. E isso é o caso mais extremo, né? Fora a gente pode falar sobre essa questão do Gabigol, que acusou a diretoria de não ter palavra, sobre a questão do Rodinei, que saiu daqui depois também da mesma coisa, mesma história, a palavra fala A e depois descobre que é B. Entre tantos outros que o Vene vai ter uma memória melhor do que a minha para poder contar. Então assim, de fato, a era vitoriosa do Flamengo, na minha visão, ela se deu muito mais porque tinham grandes jogadores, e que isso também é mérito da diretoria em trazer esses jogadores, mas porque teve um técnico que blindou completamente o departamento de futebol, e aí que era o Jorge Jesus, e depois aos trancos e barrancos, muito por ser o Flamengo por si só já é grande, o Flamengo por si só já é um time poderoso, conseguiu conquistar os títulos também pela questão financeira. E sobra ali em 20 um Gabigol aqui, e assim, também uma lembrança do Jorge Jesus, né? A gente ainda que eu via tento muito fazer aqui eu vou fechar meus olhos de que essa diretoria foi campeã? Não, essa diretoria foi campeã, tá na cara aí de todo mundo. Agora, até mesmo na minha visão, acompanhando de fora a própria torcida do Flamengo, eu acho que a forma como as famílias do Ninho foram tratadas também pesou muito nessa questão das eleições. Então, assim, até o próprio Rodrigo, o Danche, que estava competindo na vaga do Landim, como representante do Landim, mesmo que ele fosse quase um boi de piranha, né? Eu acho que ele é muito mal interpretado quando ele coloca lá o que ele fala sobre as famílias. Eu só tenho pouco tempo para poder lidar com isso aqui, que eu tenho outros compromissos. Isso para mim é um completo absurdo com a história do Flamengo, com o que aconteceu com essas famílias, e isso pesa muito nas eleições. Fora que o BAP ainda vem com o apoio do Zico, parece ser um cara que tem a vontade de realmente fazer mudar o Flamengo. Agora,
Achar que é certeza de mudança, achar que é certeza de evolução, tem que ter tempo, cara. Não dá pra falar, eleger herói. E eu falo isso, gente, porque eu acompanho a eleição de clube há muito tempo. Então, assim, eu sei que é quando o torcedor tem a esperança num nome e ele não consegue, esse nome não consegue, na prática, lá fazer o que tinha que ser feito. Porque uma coisa é você falar quando tá fora do clube. Outra coisa é você quando você tá dentro do clube e conhece realmente a máquina. Então, assim, o BAP vai ter que trabalhar muito pra poder responder à torcida do Flamengo. Não tem como eleger herói agora. Vamos ver o que vai acontecer. Eu queria perguntar pro Vene sobre o estádio, Vene. Qual é a sua pergunta tipo exatamente? Assim, o Landim... Gente, vocês estão parecendo que... Qual é a sua pergunta? Exatamente. Porque o Landim, a todo momento, ele batia muito também. Se eu não for eleito, não vai sair o estádio. Se não sei o que, não vai ter estádio. Então eu queria saber qual é o andamento do estádio do Flamengo, que eu acho que é um assunto muito importante. Né? A grande questão sobre o estádio, e isso é uma boa pergunta, inclusive, porque o BAP ele não é contra o estádio. Ele é a favor do estádio, desde que isso não comprometa a saúde financeira do Flamengo. E o Landim e o Rodrigo Ducha utilizavam sempre a construção do estádio próprio como um cabo eleitoral, né? Um cabo eleitoral. Utilizavam muito isso, porque se a gente não ganhar, não vai ter estádio próprio. A questão é o seguinte, como esse estádio vai sair? Não adianta você comprar terreno, inclusive você pagar mais caro pelo terreno, pelo que fato ele vale. E aí, e o projeto? Como é que vai ser feito esse estádio? Como é que você não vai prejudicar a vida financeira do Flamengo? Era isso que os outros candidatos cobravam dessa atual gestão. Cadê o projeto? Isso não foi apresentado em nenhum momento. Então o BAP, a partir de agora, junto com os seus pares, junto com as pessoas responsáveis, e ele alega que já tem pessoas responsáveis para tratar desse assunto, eles vão ver como que o estádio pode ser feito sem prejudicar a vida financeira do Flamengo. Não é que os candidatos da oposição eram contra. Na verdade, eles são a favor. Mas como isso será feito? Então não é uma certeza absoluta. Não é uma certeza absoluta, depende. O terreno já foi comprado. Perfeito. Isso não tem jeito. O terreno já foi comprado. Agora, como que isso vai ser feito? Existe um projeto para isso. Na verdade, deveria existir. Em nenhum momento foi apresentado, nem para os sócios, nem para o público geral. A gente não pôde ver isso. Apenas ali um projetozinho de como será 70 mil pessoas. Mas e aí, como isso será feito? Porque, de fato, se a gente for parar e analisar, várias pessoas que entendem muito do assunto financeiro, César Grafietti, que a gente gosta muito de mencionar, ele fala, beleza, não é para o torcedor perder o sono em relação à saúde financeira, mas é para ficar com o sinal de alerta ligado. Porque o ano vai virar e o Flamengo não tem muito dinheiro em caixa. Aqueles que acham que o Flamengo vai chegar nessa janela de transferência e vai fazer contratações de peso, tal como fez nessa última temporada, pagando até dinheiro à vista pelo De La Cruz, isso não vai acontecer. Mas não vai acontecer por quê? Por conta disso. Porque um terreno foi comprado por um valor absurdo até. Muita gente alega que o Flamengo pagou muito mais do que de fato o terreno valia. Então, para responder de uma maneira sucinta, os candidatos, no caso agora o BAP, que foi o vencedor, ele não era contra. Ele só queria entender como que esse estádio será feito. E agora ele terá essa oportunidade. E o Gabigol? Muda ou não muda a história dele? Não muda porque o próprio Gabigol não vai renovar. Muito bem. O Gabigol já falou, o Gabigol falou no podcast. Cadê? Até a gente tem aí, não tem um pedacinho? Ele falou, inclusive ele tá indo pro tem. Japão hoje. Ele falou, eu não volto mais ao Rio de Janeiro. Ele se despediu do Rio. E ele falou que isso é uma coisa que dói, porque ele amava o Rio, né? Muito. Foi uma passagem incrível, assim, eu acho que lendária, eu acho que... Lendária, tem que falar. Eu acho que agora, foi como eu falei ontem, né? Eu cheguei lá, tipo, um menino, eu tinha 22 para 23 anos, e na minha opinião, respeito quem não tem essa, mas eu acho que ontem eu virei imortal, porque eu já não vou mais jogar pelo Flamengo, né? Não sei se mais pra frente isso vai acontecer, mas agora o que vai ficar são as histórias. Daqui 30, 40, 50 anos, quando eu estiver morto, alguém vai falar assim, não, o Flamengo ganhou 2 Libertadores, pô, o Gabigol tava lá. Então, assim... A história é imortal e você é imortal. Ontem eu virei uma pessoa imortal no Flamengo e no futebol. Um bom assunto pra gente discutir com os nossos comentaristas, então, aqui no nosso Sport Center. Tudo bem, Mariana Spinelli? Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia pro fã do esporte. Bom dia, Jailson, Mário Marra. Com essa dose, claro, a gente vai debater, mas de uma autoestima importante pra gente começar o programa. Tudo bem, Jailson? Tudo bem. Bom dia, Mário. Bom Certo, dia, Bruno. também. Bom dia, Marra, querido. Eu não sei se eu verbalizaria, mas tá certo. Geralmente as pessoas que se auto-intitulam alguma coisa já ficam uma situação meio estranha, mas vamos conversar sobre isso. Mário Marra, você tá bem? Tô bem. Bom dia, Mariana Spinelli. Bom dia, Bruno Vicari. Bom dia, Jailson. E bom dia ao fã de esporte. Eu tô aqui pensando quem que eu sou.
É um imortal também pra nós, Mário Marra. Não sou. Vou demorar muito. Não quer nem desafiar, né? Eu vou ficar 2 horas ali pensando. Chega. Tá bom. Então vamos lá, porque olha só, o Gabigol, então, fazendo história no Flamengo, se despedindo e entrando para a eternidade. Vamos ver o que ele falou lá em entrevista ao Podpah. Nem nos meus melhores sonhos eu achei que ia acontecer tudo aquilo que aconteceu. É claro que eu imaginava que as coisas iam dar certo pela torcida, como eu falei, pelas cores da camisa, sempre achei muito legal, pelos jogadores que iriam pra lá, mas falar antes que eu imaginava tudo isso, aí eu estaria mentindo. Eu cheguei lá, tipo, um menino, eu tinha 22 para 23 anos, e na minha opinião, respeito quem não tem essa, mas eu acho que ontem eu virei imortal, porque eu já não vou mais jogar pelo Flamengo, né? Não sei se mais pra frente isso vai acontecer, mas agora o que vai ficar são as histórias. Daqui 30, 40, 50 anos, quando eu estiver morto, alguém vai falar assim, não, o Flamengo ganhou 2 Libertadores, pô, o Gabigol tava lá. Então, não, assim... a história é imortal e você é imortal. Ontem eu virei uma pessoa imortal no Flamengo e em futebol. Eu não tenho nada assinado com ninguém, eu não tenho nada certo. Agora sim, eu acho que depois de hoje aqui do podcast, que era minha última agenda, amanhã eu vou começar a pensar nisso, a estudar o que eu vou fazer, se eu vou pra fora, se eu fico no Brasil. E eu quero ir pra algum lugar, como eu falei, mais uma vez, pra ser campeão. Não tem nada, mano. Não tem nada. Pode ser que aconteça? Pode ser. Pode ser, claro que aconteça. Aí, sei lá, vamos supor, acontece isso daqui a um mês, fala, tá vendo? Eu falei, mas é mentira. É mentira. Pode ser o Cruzeiro, pode ser o Santos, pode ser o Corinthians, pode ser o Fortaleza, pode ser o Bahia, eu não sei. Eu juro pra vocês que eu não sei. Vou te dizer uma coisa, a minha carreira toda foi feita no Brasil, então... eu não me arrependo, mas nada, zero. É melhor ficar aqui brigando pra ser campeão do que ficar em 10º no inglês. Na minha cabeça é isso. Vou pra China, então eu quero ir pro melhor lugar da China. Melhor time da China. Entendi. Vou pra Nova Zelândia, quem que é o melhor time da Nova Zelândia? Eu quero nesse time aí. Pra ser campeão, porque depois eu vou lá jogar por jogar, pra ficar em 7º, 9º. Se eu te falar pra tu que eu tenho vontade um dia de jogar no Nordeste, os times lá são muito... A torcida lá são muito... Deve ser da hora, mano. Eu acho que um dia eu quero ver essa parada aí, mano. Vamos pra tela, então, do Gabigol pelo Flamengo, com 306 jogos oficiais, 161 gols, muita coisa, em 43 assistências e 13 títulos com a camisa rubro-negra. Gols que são mesmo históricos, títulos que ele conquistou junto com essa geração que fez a história rubro-negra. Pedro Henrique Torre acompanhou tudo, de muito perto também, e agora tem essa despedida e o Gabigol sai, mas sai desse jeito, não é, Pedro? Falando e falando, saindo por cima. É assim mesmo? É essa a sensação por aí, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um grande abraço para você, beijo para Mari, abraço aí também Jailson Marra. Todo mundo com a gente nesse Sport Center, não dá para desmentir não, porque sai com esses números, tudo se encaminhava, parecia pelo menos ali no meio do ano para uma despedida bem melancólica, né? Até quando tinha a questão do doping e tudo mais, a punição dele, mas o Gabigol conseguiu provar que tem muita estrela mesmo e saiu por cima, porque sai com 2 gols em final, saiu bem reverenciado até, pela própria torcida do Flamengo, teve as taças, enfim, deu alfinetada até na diretoria, no presidente Rodolfo Landim, e todo mundo ali que ele considerou entre indiretas, ali, sem palavra, na opinião dele, e fala ao seu jeito ali, e eu não considero que ele esteja errado não, porque acaba como um dos imortais aí do Flamengo, impossível não ser, por conta de Lima, Guayaquil, e 161 gols, 13 taças, Júnior e Zico junto com ele ali na questão das taças também. É polêmico, é o estilo dele, mas nesse sentido ele sai, mas já é passado, sabe, Bruno? Já é muito uma página virada para um Flamengo que desde ontem já olha bastante para frente. Principalmente com essa questão também aí eleitoral, né, Mari? Que a gente vai atualizar já também do lado do Flamengo. Em 2024, o recorte é diferente, né? Com 38 jogos, 13 como titular, 38 não batendo nenhum tempo, né, por jogo. Só que com 8 gols, uma assistência e um gol, né? Os gols importantes, claro, na decisão da Copa do Brasil. É engraçado porque quando a gente vai falar sobre o noticiário que envolve o Gabigol, hoje a gente já vai falar muito menos sobre o Flamengo, né? Daqui a pouco esse símbolo aqui atrás, ele vai ser substituído pelo Cruzeiro, Santos, Bahia, Fortaleza, que são equipes que ele citou, porque a gente já tá falando sobre o próximo passo, né? O que foi, já parece que foi, né, Jailson? A história já foi feita. Como ele
É porque o imortal me pega. O imortal me pega. Mas ele mentiu? Um certo exagero, não sei dizer, porque lenda, imortalidade, enfim, me pega um pouco o imortal, mas ele já se tornou sim uma lenda do clube. A história foi feita, como a gente já falou, o Gabriel, enfim, conquistou aí 13 títulos, igualou o Zico e outros jogadores históricos do clube de regatas do Flamengo. Enfim, de passado não tem muito o que falar. 2024, que seria o ano apagado da passagem dele pelo clube, ele faz 2 gols na decisão de Copa do Brasil. O ano não vai ser lembrado pelo ano fraco, podemos dizer assim, do Gabriel. Vai ser lembrado pelos 2 gols que ele fez na final da Copa do Brasil. Ponto. E mais um título. Você não falaria que você é imortal? Não gosto. Não gosto. Não que ele não tenha construído isso. É claro que é verdade, assim, né? Mas, eu tô não querendo comparar, mas já comparando, e claro que isso é muito da personalidade do Gabriel. Alguém já viu o Zico falar que é imortal? Mas é a personalidade. É a personalidade. Alguém já viu o Júnior falar, o Leandro? Então, assim, quando o Gabigol se coloca nessa situação, parece que o Flamengo tem que ser grato a ele, que a torcida tem que ser grata a ele. E enquanto quando você vê o Zico falando, você vê que o Zico trata para ele um privilégio ter jogado no Flamengo. Então eu prefiro esse outro perfil, né? Sim. Como é o Zico, como é o Júnior, mas aí é muito mais da personalidade, né? E acho que não seria diferente, não esperaria algo diferente do Gabigol. Mas eu prefiro outro estilo. Eu concordo com você, eu também prefiro outro estilo. E eu acho que é preciso entender o contexto do Zico, do Júnior, e por aí vai, do Leandro, Adílio, Andrade. Esses jogadores, eles cresceram em uma época completamente diferente da época que o Gabigol cresceu. É verdade. E da época que o Gabigol, eles brilharam em uma época completamente diferente da época que o Gabigol brilhou. Se você pega nos últimos 10 anos, quem conquistou o Campeonato Brasileiro, 3 ou 4, né? Talvez 5. Mas se você volta lá para trás, 71 o Atlético, 72, 73 Palmeiras, ou seja, 2, né? 74 Vasco, 75 e 6 o Inter, 77 São Paulo, 78 Guarani, 79 o Inter. Mas assim, a gente está falando de polos diferentes, cidades completamente diferentes e equipes que conquistaram, falando do Guarani, assim, de forma... Sim. Então eles, Júnior, Zico e por aí, eles cresceram em uma diversidade muito maior e que esses times, você olhar para qualquer um deles, você via grandes expoentes imortais em qualquer um deles. E aí eles respeitavam aquela coisa de uma forma diferente. O Flamengo o Flamengo do Gabigol foi dominante. Então talvez ele tenha a tentação de se ver como um imortal de forma muito objetiva, muito prática. Não, sou um imortal. E os outros não, porque eles olhavam para o Guarani e falavam, nossa, olha ali, tem esse menino careca, acabou de chegar, né? Acabou de começar. Bozó, capitão, e por aí vai, né? Diversos jogadores daqui. Eles viam e respeitavam. Nossa, esse Falcão, meu Deus. Sim, o Flamengo foi dominante na era do Gabigol e o Gabigol o principal expoente. Marca. Mas eu também... Bom, vamos lá, né, gente? Português bem claro, ninguém é imortal. Mas se existe um critério para essa tal imortalidade do Gabigol, ele atinge. Pra mim é esse o ponto, é que assim, às vezes a gente não gosta da coisa verbalizada. Isso, dele falar. É isso. Pra mim vai muito isso. É ele falar. Mas a gente entende que é da personalidade dele. A minha referência do pop, que isso também pegou muito, foi quando a Anitta recebeu um prêmio e ela fala, eu queria agradecer a mim mesma. E normalmente as pessoas agradecem a gravadora, ao pai, à mãe, a Deus, ao que acredita na sua fé. A Anitta chega e fala, eu queria agradecer a mim mesma, porque eu que trabalhei. E normalmente quando você escuta isso, você fala, caramba, que loucura. Não é que o Gabi falou assim, o que nós fizemos, o que essa geração fez, o que a gente construiu, né? Mas tem uma questão da idolatria que não sei se vocês concordam comigo. É que os gols foram dele também. Foram dele, claro. Os gols foram dele, mas tem uma questão da idolatria aqui no Brasil. E aí é um ponto que me pega, assim, do sentido. A gente via muitos jogadores surgindo aqui no Brasil, novos, e jogavam uma temporada, 2 e já iam embora. É verdade.
E os caras só voltavam pra cá no final da carreira. Sim. 30 e tantos anos. Eles não ficavam realizados profissionalmente na Europa, seja lá onde fosse, voltavam pra cá com uma prestação de conta, uma prestação de favor, às vezes, pro clube que o revelou, porque ele não jogou direito no time, ia lá e conquistava mais alguma coisinha no final da carreira. Vamos lá, vamos comparar, mal comparando o Marcelo. Verdade. Que o Marcelo acabou de fazer com o Fluminense. Saiu cedo, voltou agora, foi histórico, ganhou a Libertadores. Mas o que o Gabriel fez no Flamengo é fora da curva no sentido de um cara que tá no auge físico, no auge técnico. Tudo bem, teve uma passagem apagada pela Europa, a gente não pode deixar de falar. Meio que se queimou um pouco. Não aconteceu. se queimou, mas talvez tenha perdido um pouco do mercado. Aconteceu o que aconteceu dele na Europa, até que virou piada entre as outras torcidas. Ele volta pro Brasil novo. E ele fica no Flamengo durante essas 6 temporadas. Coisas que geralmente a gente não vê no futebol brasileiro. Então eu acho que esse também tem um impacto muito grande. O auge da carreira, né? Não era um moleque. E também não era já um cara consagrado, enfim, que já estava com a carreira feita. É uma situação até parecida com a do Dudu no Palmeiras, né? Porque sai, depois volta e consegue construir por um longo período muitos títulos num clube, né? Essa situação pega muito da idolatria do Gabriel, além, claro, da criançada que a gente já falou aqui. Acho que esse ponto é o ponto. E pensando no futuro, porque ele não crava, né? Existia uma expectativa que... Eu não tinha essa expectativa, mas que ele pudesse anunciar para onde ele iria, o Cruzeiro, o Santos, e aí ele coloca até uma vontade de jogar no Nordeste, que eu acho legal também, e que isso não que precise da validação do Gabigol, mas eu acho que é legal que agora os jogadores também entendem o que eles sempre entenderam, né, do futebol do Nordeste. Mas também aí é uma coisa que só depende dele, né? Mas será que o Bahia e o Fortaleza fizeram proposta? Se ele chega lá pedindo 3 milhões por mês, não. Sim. Mas se ele chegar lá, eu aceito o que vocês têm condição de pagar, porque eu quero jogar aí para viver isso. Então depende dele. Falar é fácil. Realmente, de fato, se colocar à disposição. Mas vai pegar mal se ele não for pro Cruzeiro? Não, né? Não, a coisa aí ele não avisado, quer ser, né? não quer ser 7º na Inglaterra, mas quer ser campeão. Aham. Então, vamos ver se isso é prática também. Porque o outro clube que ele vai... hoje, eu sei que ele não vai. Hoje, ele iria pro Botafogo ou Palmeiras. Sim. Porque tem proposta para ser campeão. O Cruzeiro vai investir. Já tá na cara que vai investir, já deu todos os sinais, mas eu acho que pode ser mais um sinal e pode ser uma cobrança também. Que o Gabigol acabou de falar, que ele não vai para ser 7º. Não vai para ser 10º, não vai pra ser, que ele vai para ser campeão. Por o lugar que ele for. E hoje, com o que a gente tem hoje, Santos e o Cruzeiro ainda não tem esse pré-requisito para ser campeão. Eles ainda não apresentaram essa candidatura. Podem apresentar. O Fortaleza tem apresentado mais do que esses outros 2 clubes, né? Podem apresentar e, repito, o Cruzeiro tem dado sinais que vai apresentar. Ô Pedro, só uma coisa. Ontem teve a eleição, né? Você pode atualizar pra gente. Não tem conversa, mesmo mudando, então, o grupo, né, político, o fato da oposição ter vencido a eleição, isso pode mexer com o futuro do Gabigol dentro do Flamengo, Pedro? Olha, Bruno, o Gabigol é uma questão do passado, é tratado como algo que já foi até algo resolvido pela atual ainda diretoria, né, porque já vem a próxima aí, já foi eleito ontem, Luiz Eduardo Batista, o BAP, então já é tratado como algo que não tem mais volta. Até assim, ontem a gente, na eleição, aquela movimentação, sabe como é que é? Clube cheio, encontro com várias pessoas que trabalharam inclusive bastante tempo com o Gabigol. Vai ser uma surpresa muito grande se ele não parar no Cruzeiro, para muita gente, sabe? Porque é o que tudo se encaminha para o Gabigol, de fato, vestir a camisa do Cruzeiro na próxima temporada. E é um ciclo que se encerrou, todo mundo entendeu que se encerrou no momento que devia ser encerrado. Até por parte de quem trabalha com o Gabigol, entendeu que era o momento mesmo de se encerrar esse ciclo por tudo que tinha acontecido e da maneira como encerrou também. Conseguiu fazer os 2 gols na final, enfim, saiu até de bom tom para ele também essa despedida com a camisa do Flamengo. Mas uma reviravolta parece absolutamente, seria ainda muito mais improvável e surpreendente do que aquela virada em Lima diante do River Plate, o Gabigol permanecer no Flamengo por agora. E aí, Bruno, se você me permite, vou tocar aqui e falar um pouquinho mais já sobre a eleição. Luiz Eduardo Batista ontem eleito, 1.731 votos contra 1.166
do Rodrigo Duncio, 363 para o Maurício Gomes de Matos. Então foi uma eleição, uma eleição com uma larga vantagem para a chapa 1, a chapa de Luiz Eduardo Batista, o BAP, o novo presidente do Flamengo para o próximo triênio. Quando saiu, eram 10 urnas eletrônicas e uma urna só física, né, que o pessoal colocava ali, que quem não tinha CPF, morava no exterior, enfim, tinha algum probleminha, colocava ali, foram 10 votos só na urna física. Quando saiu o segundo resultado da urna eletrônica, e a vantagem já foi muito larga, aí o pessoal ali já reconheceu que, de fato, o BAP era o vencedor do pleito, e aí começou o pessoal a cantar o hino do Flamengo, os adversários basicamente reconhecendo a derrota, abraçando até o BAP, enfim. Então foi uma eleição até civilizada mesmo do Flamengo, não houve grandes problemas em nenhum sentido, e aí o Flamengo elegeu o BAP, e ele falou um pouquinho, logo depois ali, sobre essa possibilidade aí de ser presidente do Flamengo agora, ele que já participou de gestões passadas, inclusive dessa do Rodolfo Landim, falou sobre essa chance de ser o presidente do Flamengo, posse marcada para o dia 18, na próxima semana. Boa, a gente vai falar É uma enorme alegria a gente poder ter essa festa da democracia rubro-negra, mais de 3 mil sócios comparecerem e a gente vencer esse pleito, é fantástico, em cima de propostas, com propostas claras para o Flamengo. Enfim, muita coisa que a gente quis fazer ao longo do tempo e por algumas razões não aconteceram. Eu tenho certeza agora que a gente vai dar conta disso e a gente vai fazer o Flamengo mudar de patamar novamente. Muito obrigado. Saudações rubro-negras. Principais planos agora, futebol, que pode dizer, a torcida tá ansiosa. Fazer o nosso estádio, ganhar tudo, coisas simples. Tem diretor de futebol novo, alguma... Vamos anunciar. Tá, então, né, deu para ver que estava um tanto quanto tumultuado ali para chegar no BAP logo depois da eleição, mas falou de possibilidade, vai ter reformulação do departamento de futebol, deve segurar um pouco as rédeas da questão financeira também, a gente pode destrinchar um pouco mais isso daqui a pouco, aqui mesmo no Sport Center. Mari, Bruno. Perfeito, Pedro. Já você volta. E só para fechar o assunto também do Gabigol, acompanhando muito o Samuel Venâncio, que é um cara que há muitos anos, né, cobre o Cruzeiro, um setorista, hoje com um canal especializado, ele tem respondido muito nas redes sociais e falado sobre isso. Sobre a expectativa do torcedor do Santos, ele tem falado, é uma sacanagem o que tem feito com o pessoal do Santos. O Gabigol não vai para o Santos. A expectativa é de que o Cruzeiro anuncie ele, até existe uma possibilidade, e o torcedor começa a juntar as peças, de que possa anunciar no aniversário do clube, que é agora no dia 2 de janeiro. Então, veremos. Do lado de Minas também existe um certo otimismo. O Pedro Henrique Torre, então, já volta para a gente analisar mais essa nova presidência, então, do Flamengo, o presidente BAP eleito ontem. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que ontem teve aí o BAP como eleito como novo presidente do Flamengo para 2025 até 2027. Isso mesmo, o Flamengo agora terá uma nova presidência no comando do time. O BAP é o mesmo que é um pouco contra o estádio do Flamengo, tá certo? Alguns torcedores agora ficaram receosos, né, se ele vai querer ir adiante com essa história do estádio, já que está bem encaminhado, né, ninguém sabe. O BAP que era apoiado aí pelo o grande ídolo Zico, né, alguns outros jogadores, né, o BAP que já trabalhava no Flamengo há muito tempo e agora colocou-se aí em uma chapa e foi eleito presidente do Flamengo. Teve também ontem no Podpar o Gabigol falando aí algumas coisas sobre o Flamengo, sobre o Tite, sobre o que aconteceu, né? E muito mais. Tem aí uma possível, saiu aí, segundo informações, uma possível volta do Oscar para o Flamengo, né? Ou para o Brasil. E o Flamengo é um dos principais jogadores que está interessado nesse jogador, né? O Oscar, né? É um dos jogadores aí que pode pintar no Flamengo em 2025, né? Esse cara que teve uma boa passagem pela seleção brasileira e hoje joga aí na China, né? O Oscar faz alguns anos que não joga no Brasil, né? E voltando ao BAP, muitos têm receio também que ele manda o Felipe Luiz embora, tá? Ele não foi de acordo com o contrato do Felipe Luiz, mas eu acredito que o Felipe Luiz desempenhando um bom futebol, né, o time do Flamengo se desempenhando em campo, não tem para que o BAP mandar o Felipe Luiz embora, né? Já que o Flamengo já também tem que começar a se preparar, né? Vai ter uma pré-temporada aí muito forte. O
O Flamengo já começa, né, tem praticamente um mês para a estreia do Flamengo, né, no Campeonato Carioca. Estreia dia 11 já, então os caras vão ter aí um mês, menos de um mês de férias, né, já que vai ter uma pré-temporada, né, então vai sair uns 15 dias de férias aí para ter uma pré-temporada, né. Tem aí também, diante disso, tem uma Supercopa para disputar contra o time do Botafogo, né, que é dia 2 de fevereiro, né, então o Flamengo tem que se preparar muito, tem que fazer uma pré-temporada muito forte. Mas e aí, o que vocês acharam aí sobre essas informações de Flamengo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações e se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.